Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Oremos. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã, segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção. Que o Senhor nos conceda graça através da Tua palavra, para cumprirmos a Tua vontade nessa igreja, meu Pai, para alcançarmos aqueles que ainda não Te conhecem. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nesse mês de abril, segundo direção do Senhor, nós vamos falar sobre unidade. Hoje, nos próximos domingos, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre unidade. E hoje vamos falar sobre unidos em diversidade. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a igreja é como um corpo. E o apóstolo Paulo, ele é muito didático. O apóstolo Paulo, ele costumava usar coisas do cotidiano para ensinar a respeito do reino de Deus. Por exemplo, quando ele foi falar sobre batalha espiritual, ele usou a figura de uma armadura de um soldado romano para preparar a igreja para as batalhas espirituais. E quando ele foi falar com a igreja de Corinto sobre unidade, ele usou a figura do corpo. Deixe no versículo 12, por favor, do texto que nós lemos. O apóstolo Paulo fala no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos ensina que a igreja é como um corpo. E como é que o corpo funciona? O corpo é o resultado da perfeita sincronia de vários membros. Quando você anda na rua, a gente não se dá conta de detalhes, mas você já percebeu como o pé esquerdo ele sincroniza com o pé direito? Quando você perde o equilíbrio, o que acontece? Você cai. Mas normalmente quando você anda, a gente não percebe como as pernas funcionam para que os pés possam dar o passo seguinte, como os braços balançam para manter o equilíbrio do corpo. Ou seja, a cada coisa, a cada movimento que você faz, o corpo todo, através dos seus vários membros, funcionam para que o corpo todo alcance o seu objetivo. Então, o corpo é o resultado da sincronia, da perfeita sincronia de vários membros. E Paulo então traz este poderoso ensinamento para a igreja. A igreja é um organismo vivo.
que é constituído de vários membros, onde cada membro tem uma função importante dentro desse funcionamento. Apesar das nossas diferenças, porque o braço não é igual à perna, amém? Você já olhou o seu braço e a sua perna? Eles são iguais? Sim ou não? Mas eles são importantes para o corpo. Nós temos 5 dedos nas nossas mãos e nenhum deles é igual ao outro, amém? Você tem 5 dedos, mas se você for olhar, cada um tem um formato diferente, cada um tem uma digital diferente, e cada um tem a sua importância para o bom funcionamento do corpo. A verdadeira unidade, então, meus queridos, não significa que todos são iguais, mas é que cada um pode contribuir de uma forma única para o propósito de Deus. Quando você vai, por exemplo, tomar água, para tomar água você precisa de quê? Quando você vai tomar água, você precisa colocar a água que você vai tomar onde? Um copo. E como é que você coloca a água no copo? Você estica a sua mão, o seu braço, o braço se movimenta, os dedos se preparam, eles vão lá e pegam o copo, levam até o local onde está a água, você, com a outra mão provavelmente, enche o copo d'água e depois você leva aonde? E leva o líquido que é vital para o funcionamento do corpo para dentro do seu organismo. Essas coisas são tão automáticas para nós que a gente não lembra da obra e do cuidado de Deus. Mas se não for o braço, se não forem os dedos, como é que a água vai chegar até nós, até a nossa boca? Então, o apóstolo Paulo está começando aqui a construir um conceito importante. Nós não somos iguais, e isto é um fato, amém, meus irmãos? Nós somos pessoas diferentes, criados de maneiras diferentes, e de repente nós fomos reunidos pelo poder de Deus, dentro de uma igreja, para adorarmos, para buscarmos a face de Deus. Mas nessa diversidade, Deus começa a agir de forma poderosa. Por quê? Porque cada um de nós tem algo único para contribuir com o propósito de Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz que em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados em um só corpo. Meus queridos irmãos, todos nós chegamos na igreja da mesma maneira. Todos nós chegamos na igreja da mesma maneira. Pecadores que precisavam de quem? Ninguém aqui chegou justificado. E quando nós chegamos na igreja da mesma maneira, pecadores que precisam de Deus, todos nós fomos tratados por Deus da mesma maneira. Sim ou não? E o interessante é que Paulo, ele fala de batismo. Todos nós entramos no reino de Deus da mesma maneira. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com valores diferentes, mas para entrar no reino de Deus, nós entramos da mesma maneira. Quando você chegou na igreja, você chegou um pecador, precisando da graça e da misericórdia de Deus. E quando o Espírito Santo começou a falar ao seu coração, como que você foi levado a esse perdão? Através do quê? Das águas do batismo. Quem aqui é batizado nas águas? Então você pode morar aonde quer que você more, você pode torcer para o time que você torce, você pode gostar da cor que você gosta, mas o batismo, ele nos une a um só corpo.
Você pode dizer amém? Então o apóstolo Paulo, ele está construindo uma ideia. Nós somos diferentes, mas Deus nos trata da mesma forma. Nós somos pecadores e fomos perdoados através das águas batismais, batizados em um só corpo. E Paulo escreve, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só. Então, ao sermos batizados nas águas, nós também recebemos o mesmo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, chegamos na igreja da mesma maneira, recebemos o mesmo batismo, recebemos o mesmo Espírito. Então, o apóstolo Paulo está começando a construir esta ideia. Nós somos um só povo. Você entende isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo está começando a falar sobre a importância de nós entendermos o tamanho da unidade para a qual Deus está nos chamando. Pessoas, às vezes, estão na igreja e não se sentem valorizadas. Pessoas, às vezes, estão dentro da igreja e não se sentem prestigiadas. E quantas pessoas hoje estão deixando uma igreja para ficar em casa, porque passaram por alguma experiência ruim, negativa dentro da igreja. Ora, meus irmãos, a igreja não é um lugar de gente perfeita. Aqui não tem nenhum perfeito, nenhum santo, amém? Nós somos pecadores, mas o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós somos parte integrante de um corpo e somos importantes para o reino de Deus. Eu quero dividir esta mensagem em 3 perguntas de reflexão para nós nessa manhã. A primeira é: como podemos valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade? Eu vou repetir. Como nós podemos valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade? Se nós somos um só corpo, mas somos pessoas diferentes, sermos um só corpo não quer dizer que nós somos iguais, nós somos pessoas diferentes, sim ou não? E como valorizar essas diferenças? Como caminharmos juntos? Como nós poderemos andar lado a lado com pessoas que são diferentes de nós? Para responder esta pergunta, eu quero ler do versículo 14 ao versículo 17. Como valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade? O apóstolo Paulo continua então falando à igreja de Corinto. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. E se o ouvido disser, porque eu não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora o apóstolo Paulo, ele começa a entrar nos detalhes. O apóstolo Paulo começa a olhar para o corpo humano de uma maneira mais didática e começa a ensinar a igreja. Para nós caminharmos juntos, para nós entendermos que somos uma unidade e valorizando as diferenças que nós temos individuais, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. Você precisa entender isso. Se você disser, eu não sou do corpo, você não está entendendo o que é a igreja.
Meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que cada um de nós entenda que não é possível congregar numa igreja sem ter comunhão com outras pessoas. Ih, pastor, eu não gostei muito dessa parte aí não. É impossível você fazer parte de uma comunidade cristã de forma isolada. Não, pastor, eu não quero saber de crente. Mas você é o quê? Você é crente. E crente anda com crente. Crente vive com crente. Não, pastor, eu sou um crente independente. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu não quero que ninguém saiba onde eu moro. Eu não quero que ninguém pise na minha casa. Eu não quero que ninguém saiba o que eu tenho. Eu não quero que ninguém saiba nem o meu sobrenome. Deixa-me te falar uma coisa. Isso não é vida cristã. Não é. Nós não podemos viver a vida cristã de uma maneira isolada. Paulo disse, se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Paulo disse, nem por isso ele deixa de ser. Se você fala assim, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, porque eu não sou desse corpo, isso não muda o fato que você continua sendo o quê? Membro do corpo de Cristo. Então a primeira coisa que você precisa entender, a primeira coisa que eu preciso entender, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe vida cristã independente. Viver sozinho não é uma opção. Mas as pessoas hoje estão se isolando cada vez mais. As pessoas estão criando bolhas e vivendo dentro do seu mundinho. Só que aí tem um problema. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por uma tribulação, você pede ajuda de quem? Para quem que você pede ajuda? Para Deus? E depois? Você pede ajuda para quem? Para quem que você pede? A quem você pede para orar por você quando você está doente? Você não pede ajuda da igreja? Então você pede ajuda da igreja quando você está doente. Mas quando você está celebrando, você não quer que ninguém saiba. Deixa-me te dizer uma coisa, meus irmãos. Isto não é igreja. Igreja não é apenas pedir quando a gente precisa. Igreja é também compartilhar a nossa alegria. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos entender que igreja significa uma vida tocando na outra. É compartilhar os momentos ruins, mas também é compartilhar os momentos bons. É se importar com o próximo. É saber como a pessoa está apenas de olhar para o rosto dela. Você entende isso? Então Paulo está construindo um argumento. Se a igreja quer construir uma verdadeira unidade, a igreja precisa se importar mais com o próximo. E quantas vezes acaba o culto e você vai embora para casa correndo? E aí você só vai ver a pessoa de novo quando? No próximo culto. O corpo de Cristo é maior do que isso. O corpo de Cristo é algo maior do que isso. Eu preciso sair dessa bolha. Eu preciso abrir os meus olhos. Eu preciso estar disposto a tocar em vidas. Eu preciso furar essa bolha. Ah, pastor, mas eu vou me magoar. Vai, com certeza vai. E a vida é assim.
A vida envolve riscos. Eu não posso ficar isolado dentro de uma bolha para eu não me machucar. Todos os dias, quando você sai de casa, você está correndo risco, sim ou não? Aí você fala assim, eu vou ficar dentro de casa para não correr risco nenhum. E quantas pessoas são alvos de bala perdida dentro da própria casa? Então a vida é um risco constante. Por isso, meus irmãos, nós temos que sair dessa bolha e nós temos que começar a enxergar o próximo. Porque o que Satanás quer, ou melhor, o que ele precisa é manter a igreja desconectada uns dos outros. Porque cada um está dentro da sua casa, vivendo a sua luta, e um está lutando, o outro está lutando, mas a igreja não se conecta. A igreja não caminha junta, a igreja só se encontra nos cultos, e fora dos cultos, nós deixamos de ser igreja? Sim ou não? Quando você sai do culto, você deixou de ser irmão dessa pessoa que está do seu lado? E quantas vezes durante a semana você fala com ela? Ah, pastor, mas eu gosto da minha privacidade. Todo mundo gosta. Amém? Todo mundo gosta da sua privacidade. Mas para sermos o corpo de Cristo, que Paulo está falando aqui, nós vamos precisar romper isso. Nós vamos precisar nos importarmos mais com o próximo. Então, como nós podemos valorizar as diferenças dentro da igreja? Primeiro, entendendo que nós precisamos romper essa bolha. Eu preciso conhecer pessoas. Você conhece a pessoa que está aí do seu lado? Você sabe qual é o nome dela? Você sabe onde ela mora? Você sabe o nome do pai e da mãe dela? Você sabe quem são os seus filhos? Você sabe qual é a cor preferida dela? Você sabe qual é o time que ela torce? Tem uns sofredores aí, a gente sabe. Está arriscado você nem saber o nome dessa pessoa e fala, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. E bola para frente. Então, como nós podemos valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade? Primeiro, eu preciso furar essa bolha. Eu preciso vencer essa barreira. Eu preciso sair do meu mundinho. Você pode dizer amém? E a segunda coisa, eu preciso entender a função de cada membro e a sua importância para o corpo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, estou no 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Cada um tem a sua, e você não pode querer ser o que o outro é. Ah não, eu sou nariz, mas eu era doido para ser um dedo mindinho. Ah, pastor, eu queria ser uma orelha direita, mas infelizmente eu sou uma unha. Cada um tem a sua função, e o corpo só consegue funcionar devido à perfeita sincronia de todos os membros. Já teve uma unha arrancada? É gostoso, né? Quando eu era criança, eu adorava quando a unha era arrancada. Né? A gente jogava a bola em paralelepípedo, e às vezes a gente perdia até a cabeça do dedo. Como era bom! Que dor maravilhosa, não é verdade? Você só sabe que a unha é importante quando você perde ela. Sobrancelha, serve para quê? Ah, pastor, serve para enfeitar. Faz o seguinte, raspa ela para você ver aonde o suor vai bater.
Ela segura o suor, porque o suor ele é salgado. Quando ele bate no olho, arde. Os cílios, serve para quê? Só para fazer voltinha? Quando você está andando na rua e venta poeira, quem é que segura a poeira de entrar nos olhos? Então o corpo ele é o resultado de uma perfeita sincronia entre os membros, e para nós valorizarmos as diferenças, cada um precisa conhecer e aceitar o seu papel. Então, primeiro, eu preciso sair do meu mundinho, eu preciso estourar essa bolha. E segundo, eu preciso entender que eu tenho uma função. E quando você tenta fazer uma outra coisa, você negligencia aquilo que Deus quer que você faça. Ah, pastor, eu quero tocar violão na igreja. Isso é uma coisa boa? Sim ou não? Sim. Mas você sabe tocar violão? Não. Ah, pastor, eu quero cantar na igreja. Porque todo mundo quer tocar e cantar. Agora imagina se no louvor tivesse a igreja toda aqui em cima. Mas você sabe cantar, irmão? Não, não sei. Então não pode participar do louvor. Essa igreja não me ama. Não me deu a oportunidade de cantar. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que cada um tem um papel. Talvez você não saiba tocar, talvez você não saiba cantar, mas você tem tantas outras habilidades que podem ser úteis no reino de Deus, e às vezes você está de braços cruzados, porque você queria fazer uma outra coisa, e Deus está falando para você: meu filho, você não sabe tocar, você não sabe cantar, mas você sabe fazer isso aqui. Então descruza os braços e usa o talento que eu te dei. Você pode dar glória a Deus? Está na hora da gente começar a usar os talentos que Deus nos deu. Senão a gente vai ficar querendo ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. Ao longo da minha vida dentro da igreja, com a graça de Deus, eu fiz algumas coisas pelas igrejas que eu passei. Mas tinha coisas que eu tentei fazer e que eu vi que eu não tinha aquela habilidade. E eu falei: bom, então deixa eu ficar fazendo o que eu sei, porque isto aqui eu não sei. É preciso entender que nós temos algo para contribuir com o corpo. O corpo é o mesmo, mas o corpo é feito de muitos membros, e cada membro tem a sua função. Então você precisa entender: se você é olho, seja olho; se você é mão, seja mão; se você é pé, seja pé; se você é nariz, seja nariz, mas seja o melhor nariz que você puder. Amém? Seja o melhor olho que você puder. Amém, irmãos? Então, como nós podemos valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade? Primeiro, saindo do nosso mundinho. E segundo, sendo aquilo que Deus nos criou para sermos. Posso ouvir um amém? Segunda pergunta para a nossa reflexão nesta manhã: você já se sentiu desvalorizado na igreja? Isso é algo que acontece. Como nós podemos melhorar isso? A pergunta é: você já se sentiu desvalorizado na igreja? Como nós podemos melhorar isso? E agora eu volto para o texto, versículo 18. Vamos ler até o versículo 24. Mas Deus dispôs o quê? Deus dispôs o quê? Os membros, colocando cada um deles aonde? No corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você.
E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são o quê? Necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Como nós podemos impedir que pessoas sejam desvalorizadas ou que pessoas se sintam desvalorizadas em nossa igreja? Versículo 18. A primeira coisa que nós precisamos entender: quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo? Quem colocou você nessa igreja? Quem deu a você o talento que você tem? Quem deu a você a função que você exerce? E por que ele fez isso? Porque ele quis. Então, se essa é a vontade de Deus, eu preciso me render a ela. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus, Ele dispõe os membros como Ele quer. E Ele coloca cada um aonde Ele quer. Se você é olho porque Deus assim o quis. Se você é nariz porque Deus assim o quis. Agora, se Deus colocou os membros em determinados lugares, distribuídos segundo a sua vontade, qual é o papel da igreja? Versículo 21. Nós não podemos menosprezar as pessoas. Olha o ensino do apóstolo Paulo: os olhos não podem dizer o quê? A mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés. Ou seja, nós não podemos virar para alguém dentro da igreja e falar assim: olha, é muito bom ter você aqui com a gente, mas fica sentadinho aí no banco, porque afinal de contas, a gente não precisa de você. Podemos fazer isso? Não. Então, para que as pessoas não se sintam desvalorizadas, primeiro precisamos entender que cada pessoa tem o seu papel, o seu lugar dentro do corpo, e isso foi estabelecido por quem? Por Deus, da maneira que Ele quis. E a segunda coisa, não podemos desprezar ninguém, porque todos são necessários para o bom funcionamento do corpo. Você não pode arrancar o seu pé e continuar andando. Você não pode cortar a sua mão fora e continuar trabalhando. Isso não vai funcionar. Então nós precisamos entender. No versículo 22, diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são o quê? Necessários. Então tem que partir da igreja. Tem que partir de nós o entendimento de que no reino de Deus, no corpo de Cristo, todos são importantes. Todos são necessários. E quando nós chegarmos ao pleno entendimento do ensinamento do apóstolo Paulo, ninguém vai ficar para trás. Porque você vai olhar para o irmão, você vai olhar para a irmã e vai dizer: meu irmão, senti sua falta. Ah não, eu fiquei em casa porque afinal de contas eu não tenho nada para fazer na igreja. Não. Vem cá que essa igreja tem trabalho à beça. Nessa igreja, só não trabalha quem não quer. Todos aqui são muito bem-vindos. Basta você querer fazer parte do corpo.
Mas o nosso papel é não menosprezar, o nosso papel é entender que todos têm um papel no reino de Deus. O nosso papel é dizer: eu preciso de você. Você já disse para alguém: eu preciso de você? A gente fala: Jesus te ama. Ô irmão, que bom você estar aqui nessa manhã. Mas você já disse para alguém: irmão, irmã, eu preciso de você? Você já disse isso? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí: eu preciso de você. Por quê? Abraão está sozinho. Eu preciso de você, Abraão, para você não ficar sozinho. Eu preciso de você. Nós não podemos dizer: não precisamos de você. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso de você. Nós somos um corpo. E nós precisamos entender que Deus dispôs tudo como Ele quis. E para funcionar, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que nos importar uns com os outros. Nós temos que olhar para o irmão e dizer: meu irmão, senti sua falta. Você não veio semana passada. Você não veio semana passada. Isso. Os irmãos já estão cuidando ali. É isso. Nós precisamos sentir falta uns dos outros. Nós precisamos. É isso. Tá bem? Baixou a pressão? Amém. A cadeira, se tiver, ele pode pegar, levá-la ali para atender ela direitinho. Isso. Só libera aí o banco para poder colocar lá na cadeira. Isso. Isso. Pronto. Pronto. Amém. Amém, irmãos. Amém. Depois mande notícia depois, por favor, tá? Olhe para cá então, nossa irmã já está sendo atendida. Isso, já temos pessoas ali habilitadas para cuidar dela. Então, irmãos, nós precisamos nos importar uns com os outros. Nós precisamos entender que pessoas foram colocadas no corpo por Deus e com um propósito. E nós precisamos dizer: eu preciso de você. No momento de luta, no momento de dor, nós precisamos uns dos outros. Amém? Então, como nós podemos agir para que pessoas não se sintam desvalorizadas? Primeiro, entendendo que Deus colocou cada um no seu devido lugar. E segundo, precisamos uns dos outros. Precisamos olhar para as pessoas e dizer: eu senti sua falta. Ah, mas eu não sou ninguém. Não, você é alguém muito especial. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E por fim, terceira e última pergunta de reflexão nessa manhã:
Primeira pergunta que nós falamos foi como nós podemos valorizar as diferenças dentro da igreja sem perder a unidade. E nós falamos que nós temos que sair do nosso mundinho, sair da nossa bolha e entender que cada um tem uma função. Segunda pergunta, para que pessoas não se sintam desvalorizadas dentro da igreja, o que nós temos que fazer? Entender que Deus dispôs os membros conforme Ele quis e não menosprezar ninguém. Terceira e última pergunta para a nossa reflexão nessa manhã. O que significa na prática ser um membro ativo do corpo de Cristo? O que significa na prática ser um membro ativo do corpo de Cristo? E para isso voltamos ao texto, versículos 25 a 27, da carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele disse: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, o que significa na prática ser um membro ativo do corpo de Cristo? A primeira coisa é cooperação. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros, para que nós possamos ser um membro ativo do corpo de Cristo, nós precisamos cooperar. Cooperar com quem? Uns com os outros. Cooperar significa caminhar junto, significa ajudar. Cooperar significa andar ombro a ombro, lado a lado, dar o braço, dar as mãos, seguirmos juntos na mesma direção. E Paulo diz para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperação. Nós precisamos aprender, ou precisamos voltar a aprender a cooperar uns com os outros. Precisamos estar dispostos a ajudar o próximo. Nós precisamos estar dispostos a estarmos juntos em toda e qualquer situação. E a segunda coisa, versículo 26. A primeira coisa, para ser um membro ativo do corpo de Cristo, a primeira coisa é cooperação. Eu preciso cooperar. Paulo diz: cooperem com igual cuidado em favor uns dos... Pode deixar no 25, por favor. Paulo diz: cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. A segunda coisa, versículo 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, isso te parece com algum outro trecho da palavra de Deus? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a chorar com os que choram. Nós estamos vivendo numa época tão difícil, onde as pessoas não se emocionam mais diante de tragédias. A gente olha, passa a ver uma pessoa morta na rua, é como se a gente estivesse vendo qualquer outra coisa. Não mexe mais com a gente. Por quê?
Eu não sei, talvez você fique o dia inteiro vendo noticiário. E sinceramente falando, eu parei de ver, porque 10 minutos assistindo aquilo eu já estava ficando triste. Falei, meu Deus, quanta desgraça. E você passa o dia inteiro vendo desgraça, você vai ficando insensível à dor do próximo. Mas nós precisamos voltar a sofrer pelos que estão sofrendo. A gente sofre pela nossa dor, mas ao seu lado tem uma pessoa que está sofrendo tanto quanto você. Nós precisamos voltar a nos importarmos. Agora, o apóstolo Paulo fala não apenas em sofrimento, mas Paulo também fala em honra. Quantos se alegram quando um irmão é honrado? Infelizmente, dentro da igreja, às vezes, você levanta uma pessoa a uma liderança de ministério, e ao invés das pessoas falarem assim, puxa, que bom, glória a Deus, o irmão foi honrado, poxa vida, Deus abençoou ele, a pessoa fala assim, por que ele não eu? Por que o pastor escolheu ele e não me escolheu? Nós precisamos, meus irmãos, voltar a nos alegrar com a bênção de Deus sobre a vida do irmão. Quantas vezes eu já vi pessoas dando testemunho aqui no púlpito, e quando desce, escuta, só você que é abençoado e eu não sou. Meus irmãos, nós precisamos voltar a nos alegrarmos com os que estão alegres. Nós precisamos, meus irmãos, estar com as pessoas nos momentos bons e também nos momentos ruins. Quando um membro do corpo de Cristo está internado, quantos se dispõem a ir até o hospital e visitá-lo? Mas isso é papel do pastor. É claro que é papel do pastor, é claro que é papel da igreja, mas é só o pastor que faz isso? É proibido você ir até o hospital visitar alguém que faz parte do mesmo corpo que você? Sim ou não? Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós precisamos voltar a nos importar com o próximo. Se nós queremos ser um corpo, se nós queremos receber pessoas, e nós queremos, amém? Eu quero ver pessoas entrando por aquelas portas e se convertendo a Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, é preciso que haja um corpo preparado para recebê-las. É preciso que haja uma unidade estabelecida. É preciso que haja um ambiente propício para que essas pessoas cheguem e possam se sentir parte do mesmo corpo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então é nossa responsabilidade aprendermos com o que Paulo escreveu, para que não haja divisão. Versículo 25. Mas para que os membros cooperem. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem, e se um deles é honrado. E aí Paulo fecha no versículo 27. Eu quero concluir com as palavras de Paulo. Ora, Paulo não escreve que se vocês fizerem isso, se vocês colocarem isso em prática, vocês vão se tornar o corpo de Cristo. É isso que está escrito aqui? Não. Paulo escreve da seguinte forma: vocês são o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo.
nós fazemos parte de algo maior, que é o corpo de Cristo, amém, irmãos? Mas individualmente, nós somos membros do mesmo corpo. Então, para este corpo funcionar, nós que somos os membros temos que andar em perfeita harmonia. Como conseguimos isso? Somente nos importando com essas coisas. Precisamos sair da nossa bolha. Precisamos sair do nosso mundinho. Precisamos olhar para o lado e nos importar com o próximo. Precisamos dizer para a pessoa que está do nosso lado: meu irmão, eu preciso de você. Você é parte deste corpo e você tem muito a contribuir para este corpo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está conduzindo essa igreja. E para isso, nós precisamos voltar às bases da palavra de Deus. E uma das bases da igreja é a unidade. Um só corpo. É isso que somos. Se pudermos definir a igreja do Senhor em uma frase, podemos dizer que a igreja é um só corpo. E para que isso se torne realidade, precisamos cooperar. Precisamos sofrer com os que sofrem e nos alegrar com os que estão alegres. Eu tenho pedido a Deus que esta palavra e essas palavras que virão nos próximos cultos possam moldar a nossa igreja. Porque nós vamos continuar falando sobre unidade. Hoje falamos sobre a unidade em diversidade. Se Deus assim permitir, domingo que vem vamos falar sobre o amor como ligação perfeita. Mas precisamos entender que Deus está chamando a sua igreja para um novo tempo, para um novo momento. E isso passa por nossa unidade. Isso passa por entender que não devemos mais agir do jeito que estamos agindo até hoje. Quando acabar o culto, você não tem que dizer: irmão, até domingo que vem. Que você possa tocar em pessoas, que você possa tocar em vidas. Que no decorrer da semana, que você possa ligar para alguém, que você possa mandar um WhatsApp, que você possa visitar alguém. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Tente arrumar um tempo. Saia da sua casa e vai ter comunhão com alguém. Se nós somos irmãos, e eu creio que nós somos, amém? Então vamos viver dessa maneira. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Os diáconos já podem se posicionar aqui para servir a ceia. Pai querido, eu entrego esta mensagem à tua igreja, meu Pai, crendo que o Senhor já está começando esta boa obra em nossos corações. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, para que nós possamos colocar em prática essa palavra. Esta unidade, Senhor, que não procede da terra, mas procede dos céus. Que nós possamos amar o próximo, que nós possamos entender o nosso papel neste corpo, que nós possamos dizer para as pessoas: eu preciso de você. Que nós possamos cooperar uns com os outros, nos alegrarmos com os que são honrados e sofrer com os que estão sofrendo, meu Pai.
esta palavra possa frutificar nos nossos corações. Pai querido, Pai amado, esta igreja é tua, Senhor, ela te pertence. Que o Senhor possa dar o crescimento adequado, segundo a tua vontade. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, porque eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia, sem primeiro produzir o seu devido efeito. Abençoa o teu povo, meu Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Vamos servir a ceia do Senhor. Este é um momento importante, aonde nós vamos celebrar, trazendo à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Que você possa participar deste momento com alegria no seu coração, trazendo à memória que na cruz o nosso pecado foi perdoado, a nossa vida foi restaurada, e o mais importante é que nós não estamos à procura de um final feliz, porque Deus, Ele não prometeu uma vida com um final feliz. Deus prometeu uma vida onde não haverá final. Vamos viver para todos sempre. Esta é a promessa de Deus. E cada vez que nós participamos desta ceia, desta mesa, nós somos lembrados que na cruz esta promessa foi cumprida. Viveremos para todos sempre na presença do nosso Deus, amém? Enquanto os elementos são servidos, vamos cantar e louvar a esse Deus maravilhoso.
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo aqui, ainda na carta de Coríntios, ele fala sobre o corpo, até falando aqui: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que eu vou dar a você alguns instantes, para que você possa fazer este autoexame. Se há algo que tenha afastado você de Deus, se você tem andado longe da presença do Senhor, talvez você esteja fazendo muitas coisas, trabalhando muito, trabalhando na igreja muito, com muitas coisas para resolver, mas geralmente quando estamos muito agitados ou muito ocupados, às vezes nos falta tempo para Deus. Mas nós precisamos entender que Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele não é o resultado, Ele é a causa. Se nós estamos de pé, Ele é o motivo. Se nós temos um trabalho, é por conta dele. Se nós temos uma família, foi Ele quem deu. Se nós fazemos parte de uma igreja, foi Ele quem nos chamou. Então tudo vem dele, e por meio dele são todas as coisas. Que você possa nesse momento se consertar com Deus, para que então possamos participar da mesa do Senhor. Faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Pai amado, Pai querido, este pão representa o Teu corpo, e nós somos gratos, Senhor, por isso. Pai amado, não há como expressar a nossa gratidão, Senhor, por este amor que o levou até a morte, morte de cruz. Ao participarmos desta mesa, Pai, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O pão, ele foi partido,
Cada um de nós está com um pedacinho na mão, mas cada pedacinho desse faz parte de um pão, de um corpo maior. E nós, ao participarmos da mesa, cada um com um pedaço de pão, compartilhamos o mesmo pão. Senhor, traz sobre nós a unidade que vem dos céus, para que nós possamos caminhar juntos, de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos abençoa. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa este pão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Da mesma forma, o cálice representa o sangue. Compartilhamos do mesmo suco, assim como compartilhamos da mesma graça. Pai, abençoa este cálice, Senhor, o cálice da bênção, que nos deu tão grande salvação. Que as nossas vestes sejam lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, meu Pai. Que nossas vestes se tornem alvas como a neve. Pai querido, Pai amado, nessa manhã que vidas sejam purificadas, ó Pai. Que vidas sejam transformadas pela Tua presença, meu Pai. Participamos, Senhor, desta mesa com alegria no nosso coração, pelo privilégio, Senhor, que nos une na Tua presença. Abençoa este cálice, nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Bebamos todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nos alegramos, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença em nosso meio, meu Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome, Jesus, para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Vou pedir a você para sentar só um pouquinho, para nós recolhermos os cálices. Quero lembrar que logo mais às 18 horas estaremos de volta. Não falte, venha consagrar todo o seu domingo ao Senhor. Lembrar que a cantina está funcionando, então não vá embora correndo. Os irmãos e as irmãs prepararam coisas muito boas para todos nós. E lembrar das inscrições para o retiro dos jovens e para o retiro dos casais. Ao final do culto, os diáconos vão estar aqui com óleo, orando pelos enfermos, e nós cremos que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos ficar de pé. Isso. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada na Tua presença. Leva-nos agora, Senhor, em paz e segurança. Nos dê uma tarde abençoada na Tua presença e que logo mais possamos estar de volta à Tua casa, Senhor.
Fala conosco também logo mais, Senhor, através da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, meu Pai, pois Tu és santo e bendito para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus.